Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 8h48, Thaís Freitas, olha só. O país da vergonha, o fim da miséria é nossa fronteira civilizatória no século XXI, tanto quanto foi no século XIX o fim da escravidão. Artigo da revista Veja, com a autoria do nosso Fernando Schiller. Schiller, olha, vou dizer para você que não foi só um artigo, você traduziu um sentimento. Muito bom dia para você, meu amigo. Tudo bem, Thaís. Prazer falar com vocês. Olha, eu diria que esse tema da pobreza é um tema que me incomoda há muito tempo, né? E eu fiz uma provocação nesse artigo dizendo o seguinte, quer dizer, que a minha avaliação, a gente faz análise política todo dia aqui, em vários outros veículos e há muito tempo. A minha impressão é muito simples. O sistema político brasileiro, de uma maneira geral, não leva propriamente a sério o tema da pobreza no Brasil. E aqui eu não falo de pobreza relativa, eu falo de pobreza extrema. Quer dizer, hoje você tem, pelo dado, preciso ouvir uma entrevista do Marcelo Neri, da FGV, quer dizer, você tem 13% de pessoas vivendo abaixo da linha de miséria. Vários indicadores mostram isso no Brasil. Isso nós estamos falando, vamos lá, arredondando, quase 30 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de miséria, né? Então, é uma situação onde você tem já o espectro da fome, onde você tem o espectro de extrema exclusão. Isso, de alguma maneira, foi provocado por aquela imagem que até ilustra o meu artigo, uma imagem que me tocou muito, eu imagino que há muita gente, né? De um cidadão, o Luiz Vander, que é um morador de rua lá no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, um bairro que eu cruzei muito quando trabalhava ali na Cinelândia, e eu morava no Flamengo, então eu fazia aquele percurso a pé, e muitos moradores de rua ali naquela região. E alguns desses moradores de rua buscam restos de alimentos, restos de carne, de pelanca, de ossos, enfim, em um caminhão que é o descarte da carne no supermercado, não é? Então esse é um tema que toca, não é? Porque muitas vezes nós já nos acostumamos, de certa maneira, o brasileiro hoje já é anestesiado, né, com as crianças na rua, com essas patologias da pobreza, e aqui a questão não é meramente sentimental, no sentido de a gente se chocar com uma realidade todo dia. A pergunta é o que fazer, né? O que fazer com... Então, as minhas provocações no texto foram, primeiro, é preciso reconhecer que esse é um problema do país, né? E que o país precisa superar. E aqui a questão é, primeiro, políticas assistencialistas não servem mais. Elas servem para atenuar problemas, mas o que o país precisa é de uma política, ou de programas, realmente de combate à pobreza, e o que não é fácil. Agora, o fato de não ser fácil não justifica que o país não tenha nada estruturado nessa direção. Agora, por exemplo, a gente está discutindo o tal do auxílio emergencial. Nós estamos discutindo, olha, vocês são testemunhas aqui, só no Jornal Gente há 1 ano e meio esse assunto todo, ou mais, não é? Ou seja, porque há um reconhecimento de que o programa Bolsa Família, em que pese foi importante historicamente e continua sendo importante, ele é amplamente insuficiente. E eu diria que nem é a questão do valor do Bolsa Família, que é baixo, a R$190, e atinge 14 milhões de pessoas. A gente foi descobrir que tem muito mais gente nessa situação de extrema vulnerabilidade no país, mas é o fato de que não há a tal da via de saída, não é? Via de saída é como é que se emancipa as pessoas, como é que você dá um apoio, quer dizer, a gente chama de nudge, né? Como é que você cria situações em termos de capacitação, de inserção no mercado de trabalho, para que as pessoas deixem de depender do Estado. Então, minha provocação é mais ou menos para dizer o seguinte, Sônia e Thaís, toda política social ela tem que ter um foco. O foco é tornar as pessoas independentes do Estado, porque isso dá dignidade às pessoas. É óbvio que você vai ter pessoas muito idosas, pessoas que têm deficiências severas, pessoas que sempre vão precisar de assistência, de um apoio do Estado. Não estou me referindo a essas pessoas, não é? Mas existe um enorme contingente de brasileiros, como é o caso desse cidadão que mora na rua, lá na Glória, que estava no caminhão, que podem trabalhar, que sabem trabalhar. Ele mesmo conta que ele foi pedreiro, que ele trabalhou com pintura, trabalhou no comércio, enfim, só que num certo momento ele perdeu essas posições, enfim, acabou na rua com a família, né?
Então você tem possibilidades. E aí eu vejo o sistema político gastando com fundão eleitoral, gastando com transferências para os mais de 300 milhões de incentivos fiscais, todas as mordomias que a gente trata aqui quase toda semana, né? E quando a gente vai buscar lá os 26 bilhões que precisa para fazer um programa um pouquinho mais robusto e outras políticas, aqui eu nem estou dizendo que elas são altamente eficientes, mas qualquer iniciativa nessa direção, você não encontra o recurso. Por último, eu fiz uma outra provocação que às vezes incomoda as pessoas, que é dizer o seguinte: o problema do Brasil não é nem... O Brasil é um país profundamente desigual, mas o nosso problema não é propriamente, nem é o primeiro deles, a desigualdade. O problema é encarar de fato o problema da extrema pobreza. Quer dizer, se as pessoas no Brasil tivessem o acesso ao básico, e aí eu busquei a imagem do Martin Luther King. Martin Luther King, as pessoas às vezes não sabem, mas depois que ele liderou a campanha dos direitos civis nos Estados Unidos, pela dessegregação da legislação americana, e ele conquistou isso em parte em 64 e 65, o presidente Lyndon Johnson, ele focou os 3 últimos anos da vida dele numa enorme campanha de combate à pobreza, porque ele dizia exatamente isso. Depois da igualdade jurídica entre todos, a grande questão era a extrema pobreza, que eu acho que é um tema que, no fundo, a gente não dá a devida relevância no Brasil. Sabe, Schiller, eu recomendo aqui ao nosso ouvinte que leia esse artigo que você publicou na revista Veja, porque ele de fato coloca a gente numa condição ali de reflexão sobre aquilo que a gente prioriza, não é? Anteontem, saindo de carro, parei num farol, e aí, é claro, é aquela cena que já se tornou comum nas grandes cidades brasileiras. Várias pessoas chegam ou vendendo, ou pedindo, ou com um cartaz de papelão escrito, por favor, me ajude, estou com fome, esse tipo de coisa. Na minha frente tinha um carro, a pessoa do carro abriu a janela e entregou 2 pacotes de papel, claramente era alimento, para 2 meninos que estavam pedindo no farol. A alegria desses meninos é algo que eu não consigo nem descrever aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eles pulavam de alegria. Eu fiquei pensando o que tinha lá. Se era um almoço, um sanduíche, arroz, feijão, mas era alimento. E aí, Schiller, eu acho que quando você coloca que a questão da extrema pobreza equivale para a gente hoje ao que equivaleu à escravidão no século passado, é colocar o dedo na ferida de uma forma tão certeira, não é? Porque a sociedade, não só a brasileira, mas muitos países, suportaram a escravidão durante séculos. Escravos que eram depois libertos tinham os seus escravos. Abolicionistas tinham escravos. É uma coisa maluca que aconteceu. Era algo visto, mas é assim mesmo, é assim que acontece. E é muito parecido com o que a gente vive hoje com a extrema pobreza, não é? Nós vemos, sabemos que ela existe, às vezes ela salta aqui aos nossos olhos e, infelizmente, parece que a gente entende como isso como algo que é assim mesmo e vida que segue. E não deveria ser, né, Schiller? Eu achei que você foi muito corajoso ao ser tão ali assertivo, ao comparar 2 questões que são absolutamente inadmissíveis, não é? Perfeito. Tem 2 pontos aí, né, Thaís? Uma é que nós acabamos normalizando isso, né? Isso. Então, não é normal. Esse é o ponto, né, que tu tocas. Eu me lembro uma vez que eu fui no Museu de Londres, na cidade de Londres, e tinha uma imagem lá de uma criança na rua. Uma criança exatamente como tu descreveste. Eu perguntei para enfim, a pessoa que estava atendendo no museu e perguntei, mas por que essa imagem, né? Qual é o sentido? Ela disse, olha, porque no início do século XX haviam crianças nas ruas de Londres, né? E eu achei curioso aquilo, né? No Brasil era uma cena normal, mas na Inglaterra, em Londres, naquele momento, era algo que pertencia ao passado, né? Mas nós ainda temos no Brasil, nas ruas brasileiras, algo que deveria já pertencer ao passado. E o último meu ponto aqui, que eu também coloquei no artigo, é por que isso acontece. Eu tenho uma explicação, Suane e Thaís, que é o seguinte: os mais pobres não têm lobby no Congresso Nacional,
E aqui eu faço a provocação direta, né? Então, quando a gente analisa Brasília, a gente tem o lobby dos bancos, a gente tem o lobby do funcionarismo público, a gente tem o lobby do poder judiciário, a gente tem o lobby dos policiais militares, e eu não estou questionando o direito das pessoas de fazerem pressão. São os grupos organizados que vão lá e conquistam, realmente conquistam. Um dos maiores lobbies brasileiros é o da Zona Franca de Manaus. Eu não estou dizendo que não é legítimo, vai lá e conquista bilhões do orçamento público, tá? Para N tipos de políticas, programas, isenções, assim por diante. Agora, você nunca vai ver o lobby dos pais de famílias que têm filhos nas escolas, os mais pobres, enfim, por isso ficam de maneira secundária, digamos assim, nas prioridades do país. Mas, enfim, obrigado pela divulgação do meu artigo, né? Convido todos para a leitura aí. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, volta no Jornal Gente ao longo da semana. Obrigada, Schiller. Bom feriado, hein? Grande abraço, bom trabalho. Tchau, Schiller.